E aí galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de certificação. Eu tô com uma ideia meio maluca aqui, que talvez quando você já estiver vendo esse vídeo aí, que eu vou gravar hoje sobre classes e arquivos Java, talvez já tenha a playlist de certificação completa, tá? Eu ainda não sei, mas talvez, tá? Tomara que sim. Então, estou pensando em já lançar a playlist completa e já disponibilizar para vocês tudo de uma vez. Se não, vocês vão estar vendo só essa aula separada, tá certo, pessoal? Hoje, como eu já adiantei, vamos falar sobre classe Java e sobre arquivos de classe Java. É um pouquinho diferente, você vai entender qual que é a diferença dos dois e a gente vai mostrar alguns exemplos de pegadinhas que podem cair na prova. Tá? Então é muito importante a gente saber um pouquinho como funciona as classes, como funcionam as classes Java e quais as diferenças entre as classes e os arquivos. Tá certo, pessoal? Antes de tudo, não esqueça lá de deixar o like se gostou do vídeo. Se não gostou, pode dar o dislike, desde que deixe o feedback. Tá? É a única coisa que eu peço para vocês. Ativa o sininho e se está conhecendo aquela pessoa que está a fim de aprender programação, não deixa de indicar o canal para ela, tá certo? E vamos junto, galera, vamos aprender, que é isso que no final de tudo é isso que importa, tá certo? Então, pessoal, antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre, nossa aula de hoje é sobre classes e arquivos Java, tá? Abre aqui o Visual Studio Code. Desde o início a gente vem trabalhando nessa playlist de certificação e eu tenho colocado para vocês aqui arquivos.java, que lá no final, por exemplo, aqui o nosso Java básico.java se transforma no Java básico.class. Então é isso que é a diferença de classe e arquivo? Não, não é. Tanto o Java básico.java quanto o Java básico.class são arquivos Java, tá certo? Então, eles existem fisicamente no diretório do projeto, tá? O .java é o arquivo de projeto, ou seja, é onde nós vamos escrever nossos códigos Java, tá certo? E o .class, o que é o .class? Conforme eu expliquei lá atrás, quando a gente usa a JDK, que a gente compila o nosso .java, ele se transforma em um código de máquina que a JVM consegue interpretar, que é popularmente chamado de bytecode, tá certo? Então, qualquer linguagem do mundo, desde que conheça todas as regras, pode gerar bytecode para a JVM. Só que, nesse caso, nós estamos usando o Java e o nosso .java se transforma nos bytecodes .class, de exatamente o mesmo nome da classe, tá certo? Que esse sim é interpretado pela JVM e gera as saídas dos nossos programas. Então, tanto o .class quanto o .java são arquivos. E o que é, então, Adriano, a classe Java em si? Bom, a classe Java, pessoal, ela é um conceito abstrato da programação, tá certo? Pegando aqui a nossa última aula, o método main, tá? O método main, ele tem uma classe chamada método main. E é muito importante você saber a diferença do que é uma classe Java e do que é um arquivo, porque tem algumas regrinhas que a certificação ela pode cobrar da gente lá na frente. Eu vou diminuir um pouquinho a letra, tá, pessoal? Esse tamanho todo aqui tá me incomodando. Espero que não incomode vocês aqui na hora de executar no terminal, tá? Acho que não, aqui é para criar um novo. Tá, depois a gente vê isso. Tá? Então, basicamente, pessoal, a classe ela é a abstração do que a gente quer colocar dentro do nosso programa Java. Quando a gente trabalhar a orientação objeto, você vai entender isso ainda melhor, tá? Por hora, tudo que você precisa saber é uma classe, ela não necessariamente é um arquivo, não necessariamente é uma classe Java, mas uma classe Java sempre vai estar dentro de um arquivo .java. Como é que é isso aí, Adriano? Então, vamos começar a ver, tá, pessoal? Para isso eu criei o nosso arquivo.java chamado classes Java, tá certo? E o primeiro teste que a gente vai fazer é o seguinte, a primeira regra que você tem que saber é o seguinte, um arquivo Java, ele pode, tá? Não vai dar erro no seu programa
se ele tiver um arquivo .java sem nenhuma classe declarada dentro dele. Mas, na verdade, não é sem nenhuma classe, é sem nenhum código. Tá? Ah, já que não pode ter classe, então eu posso fazer um método, né? Posso vir aqui e colocar public static void main, né? Lembrando a nossa aula anterior sobre main, string, tá? Vamos lembrar do nosso args, tá? Nossos argumentos. Posso, então, ter um método sem ter nenhuma classe? Vamos testar, né? Já está aqui o código. Quando a gente compila essa classe, ó, o que ele diz? Classe, interface ou enum esperado. Então, o que o código está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte, ó, para um arquivo Java, para um código Java, não para um arquivo Java, para um código Java, você tem que passar uma declaração de classe, interface ou enum. Tá? Para uma classe Java, você precisa, para ter um código Java que vai ser compilado e que vai ser executado, vai ser transformado para uma JVM, para um código que a JVM consegue entender, você tem que ter uma classe, uma interface ou um enum. Mas e para um arquivo Java, Adriano? A gente precisa ter, olha só, eu tirei o nosso método main, tá? Agora ele é só um arquivo .java vazio. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos testar. Compilou, tá? Se a gente olhar aqui do lado, cadê? Olha que curioso. Vocês percebam que, na verdade, ó, ele não compila, tá? Mas ele também não dá erro no seu programa. Então, ele não gera o classes java.class, porque não tem nada para a JVM conseguir ler. Mas você consegue ter no seu projeto um arquivo .java, tá? Que quando você compila o seu projeto, assim, a JVM ela só vai ignorar. Tá? Então ela vai dizer assim, opa, achei um projeto Java, o que tem dentro dele? Ah, não tem nada. Então pula, que ele não me interessa. Ele vira um arquivo como qualquer outro arquivo, de propriedade, se você quiser criar um TXT dentro do seu projeto, a JVM simplesmente vai ignorar, tá certo? Então, é um arquivo Java, é um arquivo válido, tá? Não vai quebrar a compilação do seu projeto, mas ele simplesmente não faz nada, tá certo? Isso leva à nossa próxima regra. Eu anotei, tá? Fiz minha colinha hoje porque as regras elas são bem minuciosas. E pode ser que uma delas esteja um pouquinho quebrada e a gente ache uma situação aqui no meio do vídeo, porque como eu falei para vocês, eu não estudo, eu não faço o roteiro do vídeo, eu só fiz uma colinha, tá? Então a segunda regra que eu escrevi aqui, que eu acho importante, é um arquivo Java, ele pode ter classes de nomes diferentes do arquivo, tá? Desde que nenhuma delas seja pública. Então vamos lá, pessoal, eu vou criar aqui uma classe, eu vou chamar ela de Java1, minha classe, tá? Vou criar uma classe, vou chamar de Java2, minha classe, e vou criar mais uma classe e chamar de Java3, minha classe, tá? Quando eu compilar agora o nosso arquivo .java, dá tudo certo. Tá? Olha só, olha que legal, pessoal. A nossa JVM, ela compilou o nosso arquivo, tá? E olha o que ela fez aqui. Ela criou o .class java.1 minha classe mc.class, o java.2 mc.class e o java.3 mc.class, que são as minhas classes. Então, olha só, quando eu tenho aqui o java básico.java e o java básico.class, por que o .class ele seguiu a mesma estrutura da minha classe .java? Simples, porque a classe declarada dentro do meu .java tinha exatamente o mesmo nome da minha classe. Quando que isso é obrigatório, Adriano? Olha só, eu acabei de escrever a seguinte regra para vocês. Um arquivo Java pode ter classes de nomes diferentes do mesmo, desde que nenhuma delas seja pública. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu vou mudar agora esse cara aqui, ó, para
public class java 1.mc, tá? E agora, quando eu vier compilar aqui o meu código, ele não vai deixar. Olha só, ele está me dizendo o seguinte: o teu arquivo class java.java, ele tem um erro. O que é? A classe java1mc é pública, então ela deveria ser declarada em um arquivo nomeado java1mc.java. Então isso é mais uma regra das nossas regras. Se você declarar alguma classe pública, obrigatoriamente o nome do arquivo tem que ter o nome daquela classe, tá certo? Então eu vou vir aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui vai voltar para o class dele e esse aqui vai se chamar classe Java. Que ó, esse nome aqui é exatamente o nome do arquivo .java que eu criei para a aula, tá certo? Quando a gente vier aqui agora e compilar, perceba que deu tudo certo e ele criou aqui em cima ó, o classe java.class, tá? Que, enfim, ele não vai conseguir, ó, se eu botar aqui para ler, é algo que a gente não entende, por quê? Porque isso é bytecode que apenas a JVM é responsável por ler. Existem programas que fazem a descompilação desse arquivo para arquivos.java, tá? Mas foge do escopo dessa aula agora, a gente pode falar isso lá na frente, fora da playlist de certificação também. Mas olha só, continua existindo o Java 1, o Java 2 MC e o Java 3 MC.class. Perceba que a gente tem um arquivo.class para cada classe de Java que nós criamos dentro do arquivo classe java.java. Tá certo? Então, ó, mais uma regra a própria JVM deu para a gente. Ó. Se você tem uma classe pública, então o nome do seu arquivo deve ser exatamente o mesmo dessa classe pública. Isso leva a gente a uma nova situação. E se eu tiver mais de uma classe pública dentro do meu arquivo, o que vocês acham que vai acontecer? Vai dar certo ou não vai dar certo? O melhor jeito de saber é tentando. E olha só, pessoal, não vai dar certo. Por quê? Porque isso leva à nossa próxima regra que está aqui na minha cola, que diz assim, um arquivo Java, ele pode ter mais de uma classe e obrigatoriamente uma delas tem que ser pública e conter o mesmo nome do arquivo. Opa, quebrou. Quebrou. Eu não sei porque eu anotei essa regra, tá? Ela não é obrigatório ter pelo menos uma classe pública, tá? A gente já viu que não. Eu vou tirar isso aqui da minha cola, porque provavelmente eu vou precisar dela mais lá na frente, tá? E a próxima regra é assim, ó, um arquivo Java normalmente tem apenas uma classe pública. Então, quebrou também, porque não é normalmente, eu vou anotar isso aqui, tá? É obrigatoriamente. Então, obrigatoriamente, um arquivo Java, ele tem apenas uma classe pública, ele pode ter apenas uma classe pública e essa classe ela leva o mesmo nome do arquivo, tá certo? A gente acabou de ver que isso aqui não deu certo. Por quê? Porque a JVM disse para mim, ó, percebam que ela não reclamou de eu ter duas classes públicas, tá? Então, não é esse o problema. Eu acabei de descobrir isso aqui junto com vocês. Nos meus primeiros testes, eu montei essas regras. Mas eu acabei fazendo aqui com vocês, eu acabei de descobrir o seguinte. O problema não é que eu tenha que ter apenas uma classe pública no meu arquivo. O problema é o seguinte. O problema é que eu tenho uma classe pública dentro do meu arquivo que ela não bate com o nome da minha classe, com o mesmo, que também é pública. Na verdade, ela tem uma classe pública que ela não bate com o mesmo nome do arquivo. Então, olha só, mesmo que eu fizesse assim, ó, também não iria funcionar, porque não é eu ter apenas uma classe pública no arquivo. É que a minha classe pública, se existe uma classe pública, ela tem que obrigatoriamente ter o mesmo nome do arquivo. Então, eu poderia ter 300 classes aqui, tá certo? Só uma delas poderia ser pública. Por quê? Porque
só essa ia bater com a mesma regra do nome do arquivo. Mas então eu não posso ter várias classes, Adriano, e todas elas chamadas de classe Java? Isso já não faz muito sentido do ponto de vista semântico, tá? Porque o objetivo de você nomear uma classe é você dar propósitos diferentes para diferentes aspectos do seu código Java. Se você está criando duas classes no mesmo arquivo, com o mesmo nome, não faz muito sentido do ponto de vista semântico, tá? Mas estamos falando de código Java e, obviamente, se não faz sentido do ponto de vista semântico, provavelmente não faria sentido do ponto de vista da JVM. E conforme vocês viram aqui embaixo, deixa eu aumentar o console. O que a JVM disse para a gente? Ela disse que a gente duplicou a classe Java. Tá certo? Então, não pode, pessoal. Se eu tenho uma classe com o mesmo nome... Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que isso aqui também funciona, tá? Isso aqui eu nunca tinha feito. Funciona. Eu não tenho nenhuma classe pública e uma das minhas classes leva o mesmo nome do arquivo. Não tem problema nenhum. A JVM também compila exatamente igual, tá certo? Vou até colocar aqui, sem classe pública, mesmo nome do arquivo, tá? Só para eu não me perder aqui na minha colinha, que provavelmente eu vou usar depois. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Eu posso ter classes de nomes diferentes do arquivo, desde que nenhuma delas seja pública. Se eu tiver uma classe que tem o mesmo nome do arquivo, obrigatória, ela pode ou não ser pública. Se eu tiver uma classe pública dentro do meu arquivo, obrigatoriamente essa classe tem que ter o mesmo nome do arquivo. Isso impede que nós façamos duas classes dentro do mesmo arquivo que sejam públicas, tá? Tanto faz ser com o mesmo nome, que vai dar erro de duplicação, quanto se for com nomes diferentes, porque a JVM vai te dizer, tem uma classe pública que você está usando dentro de um arquivo que tem outro nome diferente da classe. Então, pessoal, percebam, isso aqui ajuda muito a manter a organização dos projetos, tá? Então, você vai ver muito nos seus projetos arquivos .java e arquivos .class, não tem para onde fugir se você trabalhar com Java, e na certificação, muito provavelmente você vai ver isso aqui. Então, é muito comum na certificação você ver esse formato aqui na declaração de suas classes, tá? E aqui dentro nós temos o método main. É normal. E é também normal você ver esse cara aqui dentro das suas classes. Todos os dois compilam perfeitamente, sem erros. Tá certo, pessoal? O Java aceita, então é um código compilável. E lembrando da regra número 1, o arquivo ele pode não ter classe nenhuma, ele vai ser só um arquivo .java, que não vai ter nenhum arquivo .class, porque a gente viu que o .class está associado às classes de fato criadas dentro da sua classe Java. Mais lá na frente, tá? Quando ficar mais avançado, nós vamos ver sobre as classes privadas, que é um outro tipo de classe, e você vai ver como o Java se comporta quando ele cria o .class dessas classes, tá certo? Mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, por hoje, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? É importantíssimo para a certificação, porque pode vir, eu peguei 2 questões nos simulados que traziam essa pegadinha de classe, tá? E normalmente é uma pegadinha desse tipo. Ele diz assim, num arquivo file.java, nós criamos a classe file3.java, parará, parará. Aí tipo, ele diz, lá em cima na descrição ele fala o nome de arquivo, mas dentro, na hora de ver o código, tem um files, tem um S a mais, tem um B a mais, .java, e aí você jura que o código vai compilar ok,
e na verdade vai dar um problema ou de compilação ou de execução, tá certo? Isso é algo que a gente vai pegar muito, a gente vai pegar as situações quando a gente estiver fazendo os simulados, tá certo? Por hora, só para vocês lembrarem, tá? É assim que se comporta as classes e os arquivos no Java. Classes não necessariamente elas são arquivos, tá? Elas estarão dentro de arquivos. Ela pode ter o mesmo nome do arquivo e essa regra ela só é obrigatória de uma classe ter o mesmo nome do arquivo se a classe for pública. Então, em projetos reais, como é que isso funciona, Adriano? Em projetos reais, muito provavelmente o que você vai ver e o que eu aconselho para quem é programador Java é que um arquivo tenha somente uma única classe, de preferência do mesmo nome do arquivo. Tá, pessoal? Isso é regra? Não, não é regra. Tá? Outras linguagens, outros frameworks que eu já vi trabalham de formas completamente diferentes com classes. É a forma com que cada um trabalha. Em projetos Java de mercado é muito comum que você separe as suas classes em arquivos diferentes. Sou obrigado a fazer isso, Adriano? Não, você não é de jeito nenhum obrigado a fazer isso. É apenas uma forma que a comunidade convencionou, tá certo? Certo ou errado, melhor, pior, realmente não importa, tá? É simplesmente a forma que a comunidade convencionou, porque acredita-se a comunidade Java, para a comunidade Java, na época que isso foi convencionado, é muito mais fácil você olhar um arquivo para cada classe que você está trabalhando. Ajuda a separar bem o projeto Java, tá certo? E vários frameworks já nasceram com esse conceito. Eu nunca vi um projeto que quebrou isso daí, tá? Onde você tinha um arquivo.java e dentro dele várias classes de uma mesma família ou de um mesmo pacote. Tá certo, pessoal? Normalmente a nossa organização em projetos Java ela é feita por pacote e não por classe. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido curta. Não estou conseguindo ver quanto tempo deu de aula. Mas é isso aí. Lembrando, tá? Tudo aí da vida de YouTube aí. Like, o sininho, o escambau A4. Tá certo, galera? Então um forte abraço e até a próxima.